Dando Voz aos Comentários. Dando Voz aos Comentários é uma seção aqui dentro do nosso podcast, onde eu seleciono alguns comentários que foram feitos no Instagram, nas postagens, nos stories, inclusive comentários que são enviados por directs por aquelas pessoas que não querem aparecer lá nos comentários e que são comentários que enriquecem a nossa reflexão. São comentários que merecem sim uma reflexão mais aprofundada. E eu trago eles para cá, dou voz a esses comentários e com eles a gente consegue ampliar ainda mais a nossa capacidade de pensar sobre esses temas que são tão interessantes. Venham comigo, vocês vão adorar. Um beijo, obrigada! Sobre o tema da imperfeição, eu gosto muito de ler os comentários e eu fico muito feliz com a participação dos amigos, dos seguidores, que participam da reflexão de uma maneira muito inteligente e contribuem bastante para que a gente consiga pensar, refletir e aprimorar ainda mais as temáticas que são apresentadas. Então, eu leio para vocês agora sobre o tema da imperfeição um comentário que tocou aqui no Instagram. É necessário conhecer a distinção de excelência e perfeccionismo, pois a excelência fala de um jeito de ser e fazer bem, conforme sua capacidade e recursos, tendo paz subjetiva. Porém, o perfeccionismo muitas vezes se transforma em uma gaiola existencial, pois tem muito a ver com a nossa visão, porém através dos óculos do outro, de um sistema e do mundo. Achei muito interessante esse comentário porque ele traz à tona essa reflexão sobre quem determina essa nossa suposta perfeição, quem exige de nós esse perfeccionismo e o quanto isso nos aprisiona dentro de uma gaiola onde a gente acaba conduzindo a nossa vida a partir do olhar do outro, da necessidade do outro, do desejo de um sistema, do desejo de uma sociedade, do desejo de uma família, né? Inclusive de um desejo nosso que talvez tenha sido forjado por tudo isso também, não é? Então, me interessa bastante quando a gente consegue aprimorar o nosso jeitinho de pensar sobre essas coisas e trazer para cá essa ideia do quanto é importante que a gente também olhe para nós, para aquilo tudo que nós estamos fazendo, inclusive para aquilo que nos aflige nesse momento, né? Às vezes a gente tá com algumas aflições assim, porque de repente não tá se sentindo adequado, ou tá se sentindo, entre aspas, de alguma forma imperfeito, não é? E pensar sobre quais são as razões que me levam a pensar isso, quais são as razões que me deixaram muitas vezes aprisionado aqui nesse sentimento ruim, que baixa a minha autoestima, que faz com que eu me sinta diferente. Quais são os elementos que me trouxeram até esse lugar? Então, refletir sobre isso sempre, sempre, sempre vale muito a pena e a gente precisa, de fato, urgente, dar-se conta de quem nós empoderamos para conduzir o nosso jeito de ser e o nosso jeito de agir. Também o nosso jeito de pensar, de ver as coisas do mundo, da vida, das nossas relações. Então, continuem participando, continuem comentando, que a gente vai sempre trazer aqui uma forma ainda mais robusta para esses comentários, onde a gente vai conseguir trazer ainda mais elementos para enriquecer os comentários de vocês que chegam aqui e que nos ajudam a refletir cada vez mais sobre esses temas que são tão importantes. Um beijo, obrigada. Dando voz aos comentários. Agora parte 2 sobre a temática imperfeição. Para quem não acompanhou a parte 1, vale a pena dar uma olhadinha, mas o vídeo cujo título é Imperfeição, eu inicio ele fazendo uma chamada que diz o seguinte: cada suposta imperfeição tem uma história. Cada suposta imperfeição nossa
uma história para contar. Inclusive uma história que talvez, entre aspas, justifique o porquê que nós não chegamos na perfeição naquele âmbito, naquela esfera, seja pessoal, da fala, de alguma vivência, de algum acontecimento, né? Nós conversamos muito no episódio anterior sobre quem dita o que é perfeito e o que é imperfeito para nós. Quantas vezes nós mesmos colocamos um carimbo de imperfeito em algo que a gente fez, algo que a gente disse, em algum acontecimento, né, na nossa vida. Então, eu trago agora um outro comentário sobre esse tema que eu acho interessante para nós pensarmos. O comentário diz o seguinte: e não seriam as imperfeições que fornecem todo o tempero de uma boa história? Não seriam essas imperfeições que muitas vezes, vamos imaginar aqui uma imperfeição que possa ter feito a gente fazer alguma atrapalhada na vida, ou que não tenha dado certo, alguma coisa que a gente estava imaginando, ou tenha criado alguma expectativa, e, enfim, que aquele evento, aquele movimento não tenha sido perfeito como a gente gostaria. Será que essas imperfeições não são aquilo que realmente colocam um tempero diferente na nossa história? Será que depois eles não participam muito das histórias que a gente conta para as outras pessoas sobre a nossa história de vida? Então, quantas dessas imperfeições fazem parte da nossa história, temperam a nossa história, dão um brilho especial, colocam aquela nossa marca naquilo que a gente viveu e tem vivido? Lembrando sempre, lá no nosso primeiro episódio sobre imperfeição, que a gente sempre lembre para quem nós estamos dando o poder de colocar um carimbo de perfeito ou de imperfeito nas nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso agir. Um beijo, até a próxima!